Hello, aqui é Luiz Carvalho do canal Aprofundando em Deus. Você já viveu um tempo, um período assim na sua vida em que você parecia estar totalmente afastado, totalmente isolado, sem esperança de restauração? Pois é, em Levítico 14, a gente encontra um capítulo muito profundo sobre purificação, sobre cura e sobre recomeço. Então aqui nesse vídeo a gente não vai falar apenas da lepra física, só que de algo muito maior. O que Deus pode fazer quando Ele tira a gente da exclusão e nos devolve a uma vida plena. Então é isso que a gente vai estudar hoje. Então já pega a sua Bíblia, já estou com a minha aqui, com os versículos marcados. Separei aqui 5 pontos para a gente falar. Vamos mergulhar junto aí nessa mensagem que fala de cura, santidade e restauração em Cristo. Tá dando para escutar apesar do barulho? Ô barulhão, hein? Aleluia. Vamos lá. Antes disso, curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e simbora, porque aqui a gente vai com ou sem desafios. Vamos no versículo 2, que fala da lei da purificação e do leproso. Eu vou ler aqui, ó. Essa é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote. Olha que detalhe poderoso, o leproso ele não podia se purificar sozinho. Ele precisava ser levado ao sacerdote. Isso mostra pra gente que a restauração espiritual ela não acontece por nossas forças somente, mas ela precisa da intervenção divina através de Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então hoje, assim como o leproso, ele dependia do sacerdote, a gente depende de Deus para a gente ser purificado do pecado. É Ele que nos traz de volta para a presença de Deus. E no versículo 4, espero que você esteja conseguindo me escutar, acredito que com o microfone ajuda, né? É o ritual das aves vivas, que está assim, ó. Então o sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro e um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o que isso significa? As 2 aves, elas representam um sacrifício de morte e vida. Uma era sacrificada e a outra ave era solta, voando livre, leve, solta. Isso aponta para quê? Para Jesus. Por quê? Porque Ele morreu por nós, mas também ressuscitou. Ou seja, por meio dele, por meio da morte dele, que ressuscitou, nós temos vida e liberdade. Olha que incrível, como é que você consegue perceber como é que até nos mínimos detalhes, lá em Levítico, um livro super antigo, um dos primeiros, mas Deus já mostrava o plano dele da redenção. É demais, gente. E aí, dando sequência, no versículo 7, eu também selecionei, que diz assim, ó. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. E depois soltará a ave viva em campo aberto. Esse campo aberto aqui, o que ele simboliza? Uma nova vida em liberdade. Por quê? Porque depois da purificação, a ave ela não fica presa, ela é solta. Então assim também acontece conosco. Quando Jesus ele nos limpa, quando a gente tem uma libertação espiritual, de algum espírito das trevas que está ou dentro de nós ou agindo em nós, ele não apenas tira a gente, nos liberta do inimigo ou do pecado que pode estar na nossa vida, mas ele coloca a gente numa nova jornada de vida. É fantástico, gente. Sem essas correntes que prendem a gente, sem correntes do passado, correntes de derrota, correntes que o inimigo planta na nossa vida. É uma libertação completa e somente Ele, através do Espírito Santo, faz isso com a gente. E seguindo, a gente vai falar aqui do versículo 20, porque ele se destaca também, porque ele vai falar o quê? Do sacrifício e da expiação. Vamos lá comigo. E oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Então, gente, isso aqui é o ponto final da restauração, que é o perdão. Porque não bastava apenas ser curado fisicamente. Posso nem tirar a mão daqui, pôr do barulho lá fora, né? Então, ó, o microfone tem que estar pertinho aqui. Mas era necessário também que o pecado ele fosse tratado espiritualmente. Então, hoje, a gente tem em Cristo o sacrifício perfeito. Ele não apenas cura as nossas feridas, mas ele nos reconcilia com o Pai. E como a gente precisa disso, hoje eu não consigo entender como alguém consegue viver sem
Cristo. Quando eu saio na rua, muitas vezes, para conversar com as pessoas sobre Cristo, para evangelizar, igual eu tive na praia com a minha filha esse sábado agora, como que tem pessoas totalmente afastadas, totalmente descrentes de Deus, que não querem saber de ouvir, que não querem saber de nada. E ao mesmo tempo, quantas pessoas machucadas, feridas, e que precisam de Jesus, que precisam dessa cura. Então, meu desejo, minha oração é que você seja um agente de cura aí na sua cidade, aí no seu país, na sua região. E dando sequência, a gente vai falar dos versículos 33 e 34, porque fala, muito interessante isso aqui, fala da futura entrada na terra prometida. Diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entraram na terra de Canaã, que eu lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, ou seja, já falando aqui do que vai acontecer, já falando aqui do futuro, e exatamente isso aconteceu. Se a gente ler na Bíblia depois, a gente vai ver isso acontecendo de uma maneira fantástica. Então aqui Deus, ele vai falar das casas que poderiam, né, ser atingidas. Isso mostra o quê? O que isso mostra? Qual que é a mensagem? Que a santidade, ela não é só pessoal, só uma coisa minha, mas também ela deve alcançar o nosso lar. Nosso lar deve estar puro, nossa família, tudo que a gente tem. Então a gente tem que vigiar a nossa casa, a entrada, o que entra, as coisas que você está colocando na sua casa, os objetos, os pontos de contato, porque essa purificação, ela tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, Levítico 4, ele é um capítulo extenso, eu procurei sintetizar ele ao máximo aqui. Poderia falar por horas aqui, tem muita chave fantástica sim. Mas a questão é, assim como o leproso ele foi restaurado, a comunidade foi trazido de volta, a gente também é chamado para uma vida livre, livre do pecado, reconciliado e fortalecido pelo sangue maravilhoso do Cordeiro de Jesus. E é por isso que todos os dias, às 5 horas da manhã, a gente está junto nesse movimento 5am, buscando santidade, despertando, buscando santidade, acordando cedo para estar com Deus e começar o dia na presença. Hoje, por exemplo, falando de cura, no 5am dos homens aqui nos Estados Unidos, teve cura de alma. Teve lá um pastor que ele trabalha com esses cursos. Inclusive, se você é de Orlando região, se você é homem ou mulher e vai estar aqui na Flórida, em outubro, nós vamos ter um evento gratuito de cura de alma com esse irmão que estava hoje no 5am, que participou. Se você manda uma mensagem para mim, ou clica aqui nos grupos de baixo, nos links para você entrar nos grupos do 5am, para você ver se aí tem alguma vaga e poder participar. E é por isso que você tem que estar presente no 5am, para você não perder essas oportunidades que sempre vão surgir no nosso encontro. Então não se esqueça também, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam o poder da purificação que hoje a gente tem em Cristo Jesus. E deixa nos comentários também, o que Deus já purificou na sua vida? E tem algo ainda que Deus precisa purificar? Responde aqui pra gente. Que Deus te abençoe.